Olá, pessoal. Meu nome é Carla. Eu trabalho com recursos de multas de trânsito aqui no Rio de Janeiro. E se algum dia alguém dissesse para mim, Carla, você vai trabalhar com recursos de multa, sabe o que eu ia dizer? Você está louco. Por quê? Porque, primeiro, que a minha área é completamente diferente. Eu vivia muito bem do meu trabalho, minhas finanças estavam ótimas, eu não tinha pretensão de mudar de área. E também porque eu nunca acreditei que recurso de multa fosse alguma coisa que você pudesse ter sucesso. Eu não acreditava em cancelamento. Então, como é que eu ia trabalhar com alguma coisa que eu sabia que eu não ia conseguir ajudar ninguém? Não ia dar certo. Eu ia viver frustrada. Mas a vida mostra pra gente que a gente sempre tem o que aprender. Não importa a idade. Todo dia é dia de aprendizado. Todo dia é dia do novo. É dia de alguma coisa acontecer diferente. Mas para que as coisas modifiquem, você precisa estar aberto. Você precisa acreditar que vai acontecer. Mas não é acreditar, tipo, mais ou menos, não. É realmente estar aberto às possibilidades boas. Porque quando a gente se fecha, quando a gente fica triste, quando a gente se deprime porque está numa situação ruim, aí é que nada acontece mesmo. Parece que todas as oportunidades se fecham como se o universo conspirasse contra. E aí tudo que acontece para o outro não acontece para você. Eu digo isso por quê? Porque eu sei que muita gente deve estar passando pelo que eu passei. Eu, com 40 e poucos anos, é, mais 45 inclusive, vivi isso daí. Fiquei sem chão, fiquei sem trabalho, fiquei com as minhas finanças quebradas, fiquei totalmente sem chão. E por um momento eu fiquei muito triste, mas meu momento de reação é muito maior. E isso tem a ver com treinamento em programação neurolinguística, para quem não conhece, desenvolvimento pessoal, que eu tinha feito em 2011. 2011. Era minha ferramenta, foi a minha ferramenta para sair disso daí. E é muito importante. Mas mais à frente eu vou falar nesse treinamento transformador aí, para que vocês conheçam, né, um pouquinho da minha trajetória. Por isso, eu quero passar para vocês aqui, principalmente vocês que estão desestabilizados, sem esperança, não acreditando num amanhã melhor, eu quero mostrar para vocês a minha história. Eu comecei a trabalhar em 1987. Eu fiz Escola Técnica Federal, Eletrotécnica, e comecei a trabalhar na construção naval. Na época, as empresas iam atrás da gente, iam atrás de estagiário nas escolas. Você escolhia para onde queria ir. Era ao contrário do que é hoje. Existia muita vaga, existia muito trabalho para você escolher. Aí eu escolhi ir para o estaleiro. Cheguei lá, passei um ano de estágio, e era aquele estágio seguinte, que chegasse no final, se você não tivesse feito nada de errado, você já tinha uma vaga para trabalhar. Na verdade, aquilo ali era um treinamento para que você pudesse ocupar aquele cargo depois. Então, se você não tivesse feito uma loucura nenhuma, você não precisava ser inteligente, PhD, nada não. Você simplesmente já tinha vaga ali, tá? Então, o que acontece? Eu participei disso e eu passei a trabalhar na construção naval na área de projetos e me desenvolvi nisso daí. Quando um estaleiro entrava em crise, aí o outro ficava bom, e aí você ia mudando de trabalho, você já conhecia a maioria das pessoas, aí quando um ia para uma nova empresa, chamava você, enfim, você ficava nesse rodízio daí. Fui vivendo a vida desse jeito e fui me especializando, porque você começa como desenhista, aí você vai para desenhista projetista. Dentro do quadro de carreiras, você tem até auxiliar de engenharia para chegar, porque para ser engenheiro, você precisa fazer a engenharia. E durante esses anos todos, eu tentei fazer engenharia umas 2 ou 3 vezes, mas não completei. Por que eu não completei? Porque eu ganhava muito bem. Perto do pessoal que tinha se formado comigo na escola técnica e trabalhava na construção civil, eu ganhava mais do que engenheiro na construção civil. Com poucos anos de trabalho dentro da área naval, eu já ganhava muito mais, ou a mesma coisa, né, do que um engenheiro na área de construção civil. E muito mais do que ele. E
praticamente a mesma coisa para quem trabalhava em indústria. Enfim, por que eu ia querer fazer engenharia? Mas dentro da minha área, engenharia também ganhava mais. Mas aí trabalhava na parte mais administrativa. Na verdade, os engenheiros, eles acabavam monitorando equipes, né? E aquilo para mim não funcionava, porque enquanto eu estava na faculdade, das vezes que eu tentei fazer, eu ficava pensando, poxa, estou perdendo dinheiro aqui, porque era hora extra todos os dias. A gente trabalhava até 8 horas, 9 horas da noite. Quem é do ramo sabe. Chegava no sábado, a gente trabalhava até as 5 da tarde. E o que eu queria? Eu queria aquele resultado, eu queria aquele dinheiro. Eu não queria investir 5 anos pagando para depois ter aquela recompensa de volta, entendeu? Eu achava que não valia a pena. E esse meu pensamento fez com que eu desmotivasse de estudar, de fazer a minha faculdade. Tá? Mas dentro daquilo que eu fazia, eu procurava me destacar. Eu, com o tempo, conforme eu fui amadurecendo, eu passei a querer conhecer todo o processo, eu sempre tive comprometimento, eu tinha um perfil de chefia, assim, porque eu sempre fui muito organizada dentro dentro do meu trabalho, dentro das minhas funções, tudo aquilo que eu tinha que fazer eu sabia de cor, enfim, então eu me destaquei. E esse meu destaque, era por esse meu destaque que alguns chefes me pediam para fazer a faculdade de engenharia. Mas nunca deu certo. Enfim, só que meu salário era tão bom, eu ganhava tão bem, batia cartão, trabalhava na instituição normal, carteira assinada, cartão, de ponto. Apesar de eu trabalhar muito cedo e sair às vezes muito tarde, eu tinha uma recompensa, que era o dinheiro no final do mês, o ambiente de trabalho também era muito bom. Então eu ia viver isso daí, ia me aposentar praticamente com esse tipo de trabalho. Viajei, fiz tudo o que eu quis, comprei casa, vendi casa, enfim. Eu tinha uma vida muito tranquila. Só que o que aconteceu? Eu tinha dentro de mim umas insatisfações, que era a falta de liberdade, que acontece em todas as instituições normais, que eu digo assim, que trabalham com carteira assinada, você tem aquelas regras muito fixas, e não trabalhava com meritocracia, ou seja, eu podia trabalhar muito, fulano trabalhar pouco, a regra para ele era a mesma regra para mim, entendeu? E às vezes isso me chateava, porque eu queria ter um pouquinho mais de liberdade. Eu achava que eu fazia muito porque eu fazia realmente além. E eu achava que quando eu tivesse alguma necessidade, que eu podia desfrutar um pouquinho de liberdade. Às vezes poder sair mais cedo, ou poder não ir trabalhar algum dia, poder ir aos meus médicos normais sem ter nenhum tipo de piada ou de cara virada, essas coisas todas, porque quando eu pedia para sair cedo para ir para um médico, uma consulta qualquer normal, parecia que eu estava pedindo alguma coisa impossível, né? Parecia que estavam me fazendo favor e, na verdade, não é nada disso, né? Então, aquilo me incomodava, porque eu queria ter mais liberdade. Não estou falando que o sistema estava errado ou estava certo. Eu acho que o sistema funcionava daquela forma, né? E eu sabia disso, mas aquilo me trazia uma certa insatisfação. Quando você está insatisfeita com alguma coisa, o que você tem que fazer? O normal é você sair daquilo dali, né? Se você não consegue mudar aquela situação, você não tem que ficar dentro do mesmo local reclamando o tempo todo que aquilo não está bom. Você tem que tomar um rumo, sair dali. Então, eu fui suportando essas diferenças, essas coisas, mas um dia isso ficou uma insatisfação muito grande, se tornou uma insatisfação muito grande. Depois que eu fiz um treinamento em programação neurolinguística, que foi em 2011, passei um fim de semana onde eu estive conectada comigo o tempo todo, onde eu descobri o que eu queria, o que eu não queria, as minhas dores, o que eu tinha que curar dentro de mim. Por incrível que pareça, um fim de semana eu descobri coisas que estavam guardadas em mim durante uma vida e que eu nem podia imaginar. Só que o que acontece? Esse tipo de treinamento, principalmente esse, que é um treinamento excelente, ele faz você enxergar tanta coisa que você nunca mais volta a ser a mesma pessoa.
Porque tudo aquilo que te incomoda fica ali, como se estivesse numa vitrine, na sua frente o tempo todo, para que você resolva. Aquilo não volta mais para dentro, para aquele lugarzinho que você coloca, sabe? Aquele lugarzinho que você esconde, não. Tudo que te incomoda fica na sua frente. E toda hora pisca, sabe? Tipo assim, o que você vai fazer em relação a isso? Muitas coisas, né? Não uma coisa só, ficaram na minha vitrine. E aí eu falei assim, gente, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. E uma das coisas era essa insatisfação que eu tinha. E eu tenho outros motivos dessa insatisfação, mas que não convém eu falar aqui. O que eu fiz? Eu fiz o treinamento em 2011, em 2012 eu já estava saindo da empresa. Estava resolvendo várias coisas na minha vida e essa era uma. Apesar de eu gostar muito da empresa, eu estava saindo daquela. Eu estava querendo curar aquela minha insatisfação. E aí eu parti, junto com outras pessoas, para montar uma empresa de engenharia. Né? Ali eu já tinha bastante experiência, eu já era auxiliar de engenharia, eu já comandava equipes, né, de técnicos, desenhistas, mas eu tinha essa noção de administrar certas coisas, certos trabalhos. E aí montamos uma empresa de engenharia. No primeiro ano foi tudo perfeito, muito bom. E eu, com essa animação toda, eu resolvi, para me dedicar mais à empresa, mudei de onde eu estava, eu tinha uma casa quitada, saí da casa, vendi a casa, comprei um apartamento no Rio de Janeiro, com uma prestação altíssima, e ainda peguei o dinheiro que eu tinha guardado praticamente de uma vida e comecei a fazer reforma, quebrar a parede, mudei o apartamento todinho, botei arquiteto para fazer. Ficou muito lindo o meu apartamento. Porém, eu fiquei um pouco sem dinheiro, mas eu achava que aquele dinheiro eu ia recuperar, afinal de contas, eu estava partindo para ser empresária e eu tinha um bom conhecimento, enfim, eu estava realmente acreditando naquilo que eu estava fazendo. Mas, um ano depois daquela empreitada toda, veio a crise. Começou a Lava Jato, começou a crise, e nós que trabalhávamos na indústria de óleo e gás, eu trabalhava com projetos de plataforma, com projetos navais, né? Eu senti isso logo, de cara. E a minha empresa era muito pequena, muito pequena. Eu não tinha como suportar. Tentei suportar ainda, levei aquilo ali mais um tempo, mas aí, para mim, ficou ruim. Tá? Na minha situação ficou ruim. Os meus ex-sócios continuam lá com a empresa, tudo bem, mas para mim não estava funcionando. E eu aprendi, depois que eu fiz esse treinamento, que quando a coisa não está funcionando para você, você não tem que ficar batendo naquilo ali a vida inteira, não. Você tem que saber a hora de você sair das coisas. Eu até retardei muito, porque eu ainda insisti um tempo para ver se alguma coisa modificava ou melhorava, mas enfim. O planejamento errado foi meu, né? Eu confiei demais, eu não imaginei que fosse ter essa crise, aquilo aconteceu. E eu fui levando até onde dava, porque eu ainda fiquei mais um tempo dentro da empresa. Aí saí de lá, né? Porque não teve como sair da sociedade, enfim. Aí tentei, falei assim, vou fazer uma outra coisa. Mas eu estava muito desesperada, porque quando eu saí, eu fiquei muito chateada, porque eu apostei muita coisa ali. E você nunca deve tomar uma atitude, uma decisão, quando você está muito chateada. Você tem que procurar, a gente tem que procurar baixar a bola, digamos assim, ficar um pouquinho mais calmo para depois tentar ajeitar alguma coisa. Né? Para tentar enxergar o horizonte, ver as possibilidades e tomar alguma decisão. Mas eu não fiz isso. Eu, no afã, falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí eu comecei a estudar automação residencial, porque eu me apaixonei por aquilo. Mais uma vez, eu não estudei o mercado, eu não estudei a situação e não me dei bem. Pois é, eu admito que a culpa foi minha. E mais uma coisa que a gente aprende, né, e que ajuda muito na nossa vida é o seguinte, a colocar a culpa das coisas em quem tem a culpa realmente. Como assim? A culpa sempre vai ser minha. Eu tenho sempre que apontar o dedo para mim. Porque a gente costuma, nós seres humanos, temos a mania de quando acontece alguma coisa com a gente coloca a culpa no outro, no tempo que está feio, no carteiro que não veio,
alguma coisa que chegou atrasada. A gente coloca a culpa em várias coisas. E, na verdade, a culpa é nossa, entendeu? A culpa de não ter dado certo a minha empresa de automação residencial foi porque eu planejei errado. Eu não tinha mais o dinheiro necessário para o investimento. Eu ia trabalhar com uma coisa que era de classe muito alta e que eu tinha que ter muito mais para investir. E eu não tinha. Se eu não tinha, eu tinha que fazer outra coisa. Então, eu é que investi numa área que eu não tinha condições. Eu que não planejei corretamente os meus passos ali. Então a culpa foi toda minha. Da mesma forma que você enxerga isso, por incrível que pareça, você enxerga a solução. Quando você percebe que aquilo não está indo bem, você deixa aquilo e parte para uma segunda opção, para uma outra opção. E aí eu pensei diferente. Falei, não, agora eu tenho que acalmar. Eu tenho que botar a minha cabeça em ordem, deixar passar essa onda e ver o que eu realmente vou fazer. Por quê? Porque não tem como eu partir para alguma terceira coisa, porque ali também eu tive um investimento alto, embora eu não podia fazer o investimento necessário, mas eu investi o que eu tinha, né, o que tinha me restado. E aí eu fiquei numa situação muito pior. Por um momento, eu fiquei muito para baixo, muito chateada, né? Não vou dizer para vocês que fazer um treinamento em desenvolvimento pessoal faz com que você não fique mais triste. Não, não é isso. O que ele faz é que você enxergue sempre a sua participação, ou seja, a sua culpa naquilo que te acontece, e faz com que você tenha uma reação muito mais rápida. Então, eu não me permiti, como não me permito até hoje, que alguma coisa me abata, me deixe muito chateada durante muito tempo. Por quê? Porque eu sou responsável pelo meu sucesso. Eu sou responsável pela transformação. Ninguém vai transformar a minha vida por mim. Ninguém vai mudar o meu resultado. Eu tenho que trilhar o caminho. Então, você cai, mas você aprende a limpar o joelho e levantar. E é assim que tem que ser. Então, eu não me permitia ficar chateada há muito tempo, ficar deprimida há muito tempo. E olha que a minha condição de vida mudou muito. Eu era uma pessoa que gastava muito dinheiro, que tinha bastante para fazer muita coisa, tudo que eu quisesse, e, no entanto, eu passei a dar valor à moedinha de 25 centavos que eu nem ligava, que era uma coisa que eu não fazia nem questão. Então, isso para ilustrar um pouquinho para vocês de como foi a mudança na minha vida. Então, é claro que isso te chateia, né? Quando você começa a perder o teu poder aquisitivo, quando as coisas começam a ficar diferentes. E detalhe, eu estou falando já, deu com mais de 45 anos, num país onde, infelizmente, as pessoas, a partir dos 40 anos, elas são consideradas velhas, fora do mercado de trabalho. Eu até entendo que eles trabalham com estatística, e a estatística é que as pessoas com mais de 40 anos começam a ter mais doenças, enfim, a ter mais licenças médicas, né? Então, por isso que não é uma idade onde as pessoas são muito disputadas dentro do mercado de trabalho. Então, a crise, mais a crise no país, mais a idade, são dois fatores que não ajudam a gente. Então, o que acontece? Eu fiquei muito pouco tempo chateada e um amigo meu me chamou para fazer um curso de despachante que ele já estava fazendo. Mas no curso de despachante, aqui no Rio de Janeiro, no Conselho Regional de Despachante, que é uma instituição séria, né? Você tem uma matrícula, você tem um selo que garante ao seu cliente, garante que você vai agir com lisura, você tem um código de ética. Então, eu fui fazer o curso, no próprio conselho existe um curso de formação. E ele me chamou avisando, falando o seguinte: poxa, Carla, o despachante não trabalha só com vistoria de carro, não, trabalha com várias outras coisas. Tem várias áreas, eu também não sabia. Eu falei, é mesmo? Ele é. Tem área ambiental, você pode trabalhar com área marítima, você pode trabalhar com área veicular, né, veículos terrestres ou veículos marítimos, você pode trabalhar com
INSS. Você pode trabalhar com a parte de passaporte, enfim, toda a parte burocrática de documentação, tá? Em todas as áreas que tem documentação, licenciamento, né? Toda a área que tem essa parte de documentação, o despachante documentalista pode atuar. Ele pode atuar justamente para ajudar o cidadão a resolver esse tipo de problema. Mas eu achava que era só veicular, como muita gente acha por aí, né? É uma cultura, né? Ah, despachante, veículo, né? Despachante, Detran. Não, mas não é só isso, não. E aí eu resolvi fazer o curso, né? De repente, quem sabe, INSS era uma coisa que mexia comigo, né? Poder ajudar as pessoas a se aposentar, enfim. Aí, dentro desse curso, o que acontece? No curso você aprende tudo sobre a profissão. E eles especificam 5 áreas: meio ambiente, Detran, a parte de INSS, falam sobre recursos de multas, de trânsito, eles falam sobre a parte de passaporte, enfim. Eles dão aulas específicas dessas 5 áreas, fora as aulas normais, né? As aulas que você. De como é ser um despachante, enfim. E nesse curso, quando chegou na parte de recursos de multas, eu me apaixonei. Era uma coisa que eu não acreditava e eu passei a me apaixonar. E foram 4 aulas apenas de recursos de multa, porque o curso era uma formação geral, né? E aí eu me aprofundei. Eu comecei a estudar o Código de Trânsito Brasileiro, comecei a perguntar aos professores, eu comecei a fazer alguns cursos de formação, montei um método para fazer recurso de multa. Comecei a fazer recurso de multa meu, da família. E aí eu comecei a descobrir como você fazia para cancelar, eu comecei a ter um olho detalhado sobre o que acontece, porque hoje eu sei como é que é um recurso de multa. Eu sei o que a administração pública tem que fazer e onde ela não pode errar. Então, eu comecei a trabalhar com isso, aí eu comecei a ter clientes, e um cliente foi. Eu comecei a fazer um marketing, mas um marketing não marketing de esperança, né? Como tem muita gente que faz. O que é marketing de esperança, Carla? É colocar aquele cartaz, falar assim, faça recurso de multa e ficar sentado esperando alguém aparecer. Não, meu marketing nunca foi de esperança. Meu marketing era mostrando o meu conhecimento, porque eu adquiri o conhecimento. Então, eu discutia com as pessoas sobre algumas multas, sobre algumas situações de infrações, e elas viam que eu tinha conhecimento. E eu sempre agi com a verdade. Por quê? Porque você tem que agir com integridade naquilo que você. Então, eu sempre busquei mostrar a verdade para o cliente. Né? Olha só, existe chance sim, e a gente começa com 50% de chance, e pode ser que durante o processo a gente aumente essa chance. Eu sou especialista em achar erros para cancelar. Se não tiver erros, e se a administração pública durante o processo não cometer erros, você não vai ter a multa cancelada, vai ter só postergada. Eu sempre falei isso. Só que eu busco sempre o cancelamento. Então, a minha trajetória foi por aí. E quando você consegue cancelar uma multa, o que acontece? Um cliente chama mais 5. Atrás de cada cancelamento vem 5 clientes. Eu sempre digo isso. E é verdade. Tem momentos em que eu tenho que passar até alguns clientes para outros colegas. Por quê? Porque eu não dou conta de fazer a multa. Eu não dou conta de ajudar esse cliente. Porque eu tenho que atender bem a todos os meus clientes. Não adianta eu pegar 100, 200, 300 clientes, sem aumentar a minha estrutura de trabalho e querer atender a eles muito bem. Não, eu vou começar a falhar. Então, minha preocupação sempre foi o bom atendimento, sempre foi o cancelamento, e o dinheiro sempre foi consequência. O que acontece quando você trabalha assim? Você consegue ultrapassar a barreira, essa barreira do tá ruim, não estou conseguindo, e você passa a ter vários clientes. E aí, pela propaganda de boca a boca, eu tenho muito cliente. Hoje eu nem faço praticamente propaganda. Por quê? Porque o meu resultado é que transforma, o meu resultado é que me traz os clientes. Então, eu acredito que eu tenha feito da forma correta. Né? Eu não procurei o dinheiro para depois o cancelamento. Eu procuro o cancelamento e o dinheiro é consequência. E a consequência vem rápido, não demora não. Por quê? Porque quando você busca o cancelamento, você consegue uma taxa muito maior.
Ah, você não perde nenhuma multa? Não perco, claro que perco. Por quê? Porque tem momentos em que eu não consigo achar erro nenhum e a administração pública não comete erros. Não comete o erro naquela infração. O que acontece? Eu não vou ganhar. Isso é certo. Mas não é isso. E eu falo isso tranquilamente. E o cliente mesmo assim quer fazer comigo. Porque eu passo segurança, eu passo sinceridade, eu passo todas essas coisas. E, enfim, com mais de 45 anos eu consegui mudar a minha história. E eu acho que você também pode, seja lá em que ramo for. E se você quiser trabalhar com cancelamento de multas de trânsito, você consegue. Eu montei um método onde eu coloco toda a legislação ao meu favor, organizada, porque eu sempre fui muito organizada, e quando eu tenho as multas, determinadas infrações, eu já consigo pegar tudo que interessa daquele tipo de infração para eu poder estudar e fazer o recurso. Não faço um recurso igual ao outro, não tenho modelos de multa, porque cada multa é diferente uma da outra, porque são horários diferentes, pessoas diferentes, carros diferentes, situações diferentes. Não adianta você querer copiar, senão seria muito mais fácil. As pessoas pegam aí modelos de multas que são vendidos por aí, inclusive na internet. Eu não aconselho, mas teriam sucesso com esses modelos, né? E aí não existiria profissionais para fazer recurso de multa. E aí hoje em dia eu faço por suspensão, cassação, e essa área sim, é uma área muito boa, porque mais de 4.000 motoristas receberam a carta para entregar sua carteira de habilitação por consequência de processo de suspensão. Isso no Rio de Janeiro. Então, tem mais de 4.000 motoristas aí que estão com a CNH suspensa. Tá? Cada ano, quantas pessoas se formam no curso de motoristas? Quantas pessoas passam a dirigir? Existe uma estatística do Detran, eu não tenho a de 2019, que eu não consegui pegar ainda, mas eu tenho a de 2018, que mostra quantos motoristas estão quantos novos motoristas em 2018 apareceram, né? Fizeram nova carteira, né? Fizeram sua carteira, e quantos já existiam. Eu tenho também essa reportagem que fala das carteiras suspensas, né? Dos processos cada dia mais. Se você for na porta do Detran, você vai ver uma porção de gente querendo, oferecendo para fazer recurso de multa das pessoas. Você não vai me ver lá não, tá? Porque eu não trabalho dessa forma. Mas, enfim, eu achei um nicho, uma coisa para fazer que não preciso ser advogada. Eu criei competência para isso, eu estudei bastante para isso e organizei um método bem interessante para fazer. Mas eu não sou advogada e eu faço recurso muito bem, obrigada. Entendeu? Não preciso ser modesta, não, porque eu sei que meu recurso de multa ele é muito bom. Mas eu estudei muito e estudo ainda. Sempre quando vai modificando a legislação, eu estou sempre em cima para poder atender bem os clientes. E você também você pode trabalhar com recurso de multa de trânsito, você pode trabalhar com o que você quiser, você pode modificar a sua história a hora que você quiser. Mas você tem que estar pronto para isso. Se você ficar reclamando da situação ou se achando a última bolacha do pacote, o último floquinho de neve que existe, o que vai acontecer? Você não vai conseguir enxergar as oportunidades. E oportunidade, conforme um amigo meu me disse uma vez, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Ela passa por você. Se você não agarrar quando ela passa, você, depois que ela dá as costas, você não consegue mais pegar, porque ela é careca atrás. Então, você tem que pegar ela quando ela está passando. Então, gente, é isso aí. Eu queria mostrar isso para vocês. A minha história, para que vocês que possam estar nessa mesma situação, entendam que sempre existe um caminho. Tá? Claro que eu tive essa ajuda desse treinamento que eu fiz, porque a minha reação é muito mais rápida. E a nossa reação tem que ser muito mais rápida. Espero que você reaja a qualquer situação ruim, porque sempre existe um bom caminho, sempre existe um dia seguinte, entendeu? E hoje eu estou conseguindo resolver todos os meus problemas financeiros, estou conseguindo pagar
as minhas dívidas e já ganhei de volta a minha dignidade, porque eu fiquei numa situação muito ruim financeira e hoje em dia eu já tenho a minha dignidade de volta e andando com meus próprios passos, com a minha própria competência. E eu desejo o mesmo a vocês. Enquanto você tem saúde, enquanto você está respirando, você pode mudar a sua trajetória. Acredite. Eu quero também falar para vocês o seguinte: eu vou passar dar algumas dicas, né, sobre recurso de multa, sobre cancelamento, principalmente para aqueles motoristas que eu vejo quando eu vou nos órgãos pegando o formulário e tentando fazer a sua defesa. Eu acho que é possível qualquer pessoa conseguir cancelar uma multa, mas é preciso que ela saiba como. Então, quando eu vejo uma pessoa colocando qualquer coisa no formulário, eu percebo ali que a pessoa está perdendo a chance de cancelamento. E às vezes ela tem essa chance. Então eu vou passar dicas de cancelamento para essas pessoas. Mas, Carla, por que você vai passar isso? Você vai perder esse cliente. Não, esse cliente não é meu. Sabe por que esse cliente não é meu? Porque esse cliente nunca vai contratar um recurso de multa. Por vários motivos. Ou porque ele não acredita, ou porque ele não quer, porque ele prefere fazer ele mesmo. Por várias situações. Então, o meu cliente é aquele que não quer fazer o recurso de multa, que quer que um profissional faça para ele, que não quer se preocupar com isso. Esse é o meu cliente, que quer uma orientação profissional. Agora, as pessoas que vão lá no órgão pegar a orientação de como fazer, o órgão passa a orientação. Olha, que você tem um formulário, tem essas linhas aqui, e você vai e faz o seu recurso. Eles estão corretos, não estão errados, não. Só que o que acontece? A pessoa, por não saber como fazer, ela conta a história dela ali, diz, não fui eu não estava lá, sabe? Dá algumas respostas que a gente já sabe que ninguém vai, a equipe julgadora não vai cancelar, entendeu? Vai simplesmente ignorar aqueles argumentos. Então, eu vou passar algumas dicas aqui de cancelamento para que você fique ligado, para que você consiga, você que vai no órgão fazer a sua própria defesa, consiga ter sucesso. E vocês que querem trabalhar com isso, também vejam meus vídeos, porque tem dicas bem interessantes. E vocês que também não acreditam em cancelamentos de multas, passem a ver os vídeos que eu vou a partir de agora começar a publicar. Vocês vão mudar essa ideia, porque eu também tinha a mesma ideia de que não adiantava. Tá bom, gente? Então hoje eu fico por aqui e até a próxima.